Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe qual o verdadeiro papel de uma pessoa líder em design? E como ser um líder positivo, mas sem ser tóxico? É sobre essas e outras questões que vamos trocar ideia hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente, convidei um cara incrível. Ele é pai de 2 crianças lindas, torce para o Verdão como eu e atua como diretor de design. Salve, salve, Diogo Capello. Boa, valeu demais, Matheusão. Cara, antes de mais nada aí, te agradecer pelo convite. Cara, assim, eu admiro demais assim, essa galera, você e boa parte das pessoas do nosso mercado que dedica, né, parte do seu tempo ali para produzir conteúdo que aporta valor, né, cara, para muitas outras pessoas. Acho que boa parte da minha formação profissional, muito porque eu venho também de um momento ali, de um começo de mercado onde a gente tinha pouco conteúdo disponível, cara, em português, né, no brasileiro e tudo mais, e também formações, né, mais estruturadas. Então, boa parte da minha formação foi moldada absorvendo, né, o que tinha de conteúdo disponível e a troca, né, de conhecimento com pessoas ali à minha volta. E eu busco devolver isso, né, de alguma forma para a comunidade, compartilhando um pouco das minhas experiências e do modo como eu vejo os desafios da área de design no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de encaixar isso no meu dia a dia, de conseguir ter consistência, eu acho que eu faço bem menos do que eu gostaria de fazer. Então é uma admiração enorme assim para vocês que conseguem trazer isso e ajudar tanto outras pessoas. Como você disse, eu sou o Capello, eu sou o Diogo Capello, mas quase ninguém me chama de Diogo. Eu não sei exatamente que as pessoas têm contra o nome, nem na minha família chama de Diogo. Então ou é apelido, ou é o sobrenome, ou é Capello. Eu trabalho com design, cara, há mais de 15 anos. Eu tenho atuado como líder de design há pelo menos uns 6, com esse desafio de estruturar time, de construir áreas de design, de desenvolver pessoas e de gerar impacto, né, para as empresas através do design. Eu liderei áreas aí de mais de 50 pessoas, eu ajudei empresas a chegarem a uma valorização de mais de 3 bilhões de dólares. Eu já tive a experiência de empreender, né, de construir áreas de design do zero e de trabalhar com grandes companhias como o Itaú, a Claro, e mais recentemente essa sequência aí de startups de destaque aí nacional, como a Wildlife, que é uma empresa de games, a Loft, que é do mercado imobiliário, e a Único, que que trabalha no mercado ali de identidade digital. E eu costumo dizer que eu sou um entusiasta da troca de aprendizado e dos temas, né, de liderança e psicologia positiva. Então, estou sempre navegando aí entre essas oportunidades que possam potencializar de alguma forma esses temas e conexões. Pô, que legal, cara, muito bom. E da hora, assim, que você falou sobre a questão aí de, encaixar o tempo aí pra criar conteúdo. É bem louco, porque, na verdade, é uma loucura. No começo, quando eu comecei aqui o papo, tinha consistência, mas não tinha muita organização. Aí, conforme foi passando os anos, eu fui aprimorando essa organização para conseguir, de fato, dessa consistência, porque senão, cara, você não consegue dessa consistência. E a questão do compromisso, e lembrando também, igual você comentou, sobre, cara, aprendi muita coisa por conta de conteúdo gratuito, assim, na internet, assim. Aprendi muito sobre HTML, CSS, até mesmo relacionado com programação, apesar de eu ter feito curso, de muitas coisas relacionadas com design, tudo através da internet. Assim, era bem mais difícil, né? Eram uns blogs, saía caçando, baixando template, aprendendo as coisas no Photoshop. Por isso, né? Claro, trabalhando em paralelo ali, aprendendo, mas, cara, consumi muita coisa. E devolver um pouquinho, assim, do que a gente aprende pra galera, assim, que também tá começando, pra quem já tá na área, trazer uma perspectiva, uma visão de vida diferente com relação a isso, eu acho muito bacana e muito legal. E gosto muito. E aí, pedindo aí pra galera que tá nos ouvindo, né? Os recadinhos aí, pra quem curte aqui o nosso episódio, deixa o seu like. Isso também ajuda a fortalecer cada vez mais esses conteúdos que eu e o Capello tá falando aqui de forma gratuita, que a gente cria aí pra toda a comunidade. Pega o link também, compartilha aí pelas redes sociais com o pessoal, seja o LinkedIn, marca eu, marca o Capello por lá também. Manda também no Instagram se você quiser, marca lá o @papo de UX. E se você quiser contribuir de uma outra forma também, você pode fazer um pix pro pix@papodeux.com.br, de qualquer valor que você ajuda também a gente pagar aí o nosso editor, nosso produtor musical que equaliza as vozes pra gente. Qualquer valor de contribuição aí é super bem-vindo aqui pra
para ajudar cada vez mais aqui o nosso projeto do Papo de UX. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal aí para vocês. Para quem quer aprender UX Design, Product Design e UI Design com a liderança de grandes empresas como Nubank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o somostera.com e use o cupom Papo de UX, ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E você comentou aí, ô Capelo, sobre os seus anos de carreira. Como é que foi aí? Como é que você começou de fato, assim? Por que você entrou na área de design? O que te motivou a trabalhar com isso, né? Sei lá, um dia você estava lá, vou trabalhar com design. Como é que foi esse rolê aí? Boa. Cara, só um parênteses rápido, né, no que você falou, justamente nesse processo de conseguir ter a consistência ou de encontrar a melhor forma de fazer isso acontecer. Eu acho que isso está muito alinhado com uma parada que eu acredito, que é um pouco do tentar evitar os extremos, né? Do tipo, tem gente, e eu me incluo nisso, né, em momentos diferentes da carreira, onde a gente se prende muito ao processo e às vezes você vai para um outro extremo que é não ter processo nenhum, né? E eu acho que o desafio é justamente esse equilíbrio, né? Porque assim, o que te ajuda a dar cadência é você conseguir ir estabelecendo algum nível de processo que funcione para você. Então, cara, se você ficar sempre num modo solto, né, e fazendo conforme dado, tipo, cara, você não vai conseguir otimizar o seu processo e colocar isso, principalmente isso sendo uma iniciativa paralela, onde, cara, existe um outro trabalho, um outro contexto que consome a maior parte do seu tempo, né? E, ao mesmo tempo, às vezes, se você se prende muito a ser todo um processo muito by the book, o negócio também não acontece porque fica muito longo, né? E eu acho que isso é uma realidade no dia a dia de qualquer time, assim, né, cara? Dependendo da empresa que você tá, do contexto que você tá inserido. Então, para mim, o processo, alguns frameworks e tudo mais, eles são para te dar uma direção. E a partir disso, você, cara, vai moldando e adaptando de acordo com o que funciona para a sua realidade. Mas, cara, falando um pouco de como eu comecei, é até engraçado, assim, porque eu vou só ir para o final e vou retomar, tá? Porque acho que todo mundo, em algum momento, em algum nível, passa por uma crise em algum momento, e eu passei um pouco disso, de, cara, não sei mais se eu quero trabalhar com design, estava meio cansado, quando você vive tão imerso, né, e tão intenso a rotina, que chega uma hora que eu parei, assim, e falei, cara, não sei mais se eu quero fazer isso, e ao mesmo tempo eu parava, assim, cara, mas eu vou fazer o quê, né? Eu acho que eu não sei fazer outra coisa, não conseguia nem imaginar, assim, com que outra coisa, o que eu trabalharia se não fosse isso. E depois que você digere isso, você percebe, cara, é um pouco o cansaço daquele momento, mas não de fato, eu não me vejo. Acho que uma das sortes que eu sinto que eu tenho é justamente ter a oportunidade de trabalhar com uma parada que eu gosto, né? E quando eu olho para o começo da minha carreira, eu vejo que, de alguma forma, isso foi meio que natural, assim, para mim, o caminho. Então, cara, eu sou de 90, eu trabalho mais ou menos desde os 15 anos, 17 anos, quando eu falo 15 anos de carreira, cara, 17 anos oficialmente eu já trabalhava, mas desde os 15, o meu tio tem uma gráfica pequena de bairro, e eu comecei muito como arte finalista, né? Então, trabalhando ali, cara, no CorelDRAW, redesenhando nota fiscal, então eu trabalhei muito nesse pedaço, comecei a carreira trabalhando meio que nisso, e é muito engraçado que, assim, por exemplo, cara, no processo de redesenhar a nota fiscal, o que eu mais gostava de fazer era redesenhar os logos, tipo, as coisas que eram mais complexas, sabe? Achar a fonte, redesenhar ali, muito mais do que ficar fazendo as linhas e tudo. E aí isso foi me levando muito para um caminho de agência, né? Então, cara, eu lembro no começo da minha carreira, para mim isso era incrível, né? Tipo, cara, ver as peças gráficas, então, junto esse background, trabalhava dentro da gráfica, via ali como as coisas funcionavam, né? A questão de, cara, você está trabalhando no computador, como que isso
funciona depois na máquina, né? Isso vai para a chapa, depois na máquina. Gostava de olhar o processo gráfico e tudo mais. E depois eu comecei a carreira muito em agência de publicidade mesmo, e durante um bom tempo eu acreditava muito que a minha carreira ia ser trabalhar com marca, assim. Era o que eu gostava de fazer. Então, trabalhei em agências nesse modelo mais 360 graus, né? E eu gostava muito da construção de marca, e hoje eu vejo um paralelo muito claro, assim, sabe? De entender o para quem você está construindo, qual a essência daquela marca, o que que você quer transmitir. Então, durante muito tempo eu achei que ia por esse caminho. E aí a grande realidade é que, assim, o momento de mercado meio que me levou para produto digital, né? Nunca foi uma decisão ativa, assim, tipo, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer. Pelo contrário, até o começo disso, trabalhar, por exemplo, com site, era uma coisa que, cara, me incomodava porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento, então o que eu construía no Photoshop nunca era o que ia para o ar, né? Então, assim, eu falei, cara, isso aqui é muito ruim. Mas, na verdade, eu não sabia ainda trabalhar e construir pensando em como que isso vai ser desenvolvido depois, né? Então, meio que o mercado foi me levando para isso. Obviamente, depois, cara, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, né? E eu acho que o que ajudou foi justamente essa questão de, cara, eu sempre gostei de estar lendo, entendendo o que está acontecendo, pegar o que tem de novidade. Então, quando apareceu essas oportunidades nos lugares que eu trabalhava, apesar de não ser, ir para o digital, não ser o que eu queria propriamente fazer, eu conhecia, eu lia sobre, então tinha oportunidade, eu fazia, eu mexia. Isso foi me levando para esse mercado. E aí, quando eu entrei no mercado de produto digital, aí foi de fato onde, cara, eu comecei a ganhar cada vez mais profundidade. Então, tudo, né? Tudo que aparecia, até quando eu trabalhava com marca, a marca, ela ia nascer no digital, né? Então, cada vez mais, tudo envolvia entender como funcionava o mundo digital. E aí é engraçado porque depois, né, avançando assim para a minha carreira, a questão da parte gráfica, ela tem até uma conexão com a minha carreira depois de anos, assim, que é em um dos momentos que eu empreendi, eu atendi a Print, e a Print, que é uma startup, né, brasileira, ela é um parque gráfico, né? Então, assim, foi muito legal porque quando eu conversei com eles e quando eu estava negociando com eles, eu conhecia muito do mercado gráfico por esse background, e foi muito legal trabalhar num produto digital, mas que o serviço era gráfica, né? Então, cara, conhecer o parque gráfico, trabalhar com aquilo. E no fim do dia, para mim, é muito isso, assim, né, cara? A vida, ela é essas várias conexões que você vai fazendo ao longo do caminho, mas basicamente o resumão eu comecei como arte finalista, trabalhava ali com nota fiscal, fui trabalhar no mercado de publicidade, trabalhando ali no modelo meio 360 graus, fazendo de tudo, marca, Key-Visual, PDV, né, ponto de venda, e aí caí em produto digital, e aí foi onde, de fato, eu desenvolvi a minha carreira e estou até hoje, não me vejo saindo, por mais que em alguns momentos a gente tem algumas crises existenciais, né? Que outra coisa eu poderia fazer da minha vida, mas no fim do dia, tenho certeza que vai continuar sendo, tá no mercado de design, tá no mercado de design digital. Muito legal saber que você começou lá e que, cara, a gente começou meio que na mesma idade, assim. Você falou que começou... Eu também sou de 90, então a gente tem a mesma idade aí. E eu também comecei com 15 anos e comecei numa agência de... Antes era uma agência de publicidade aqui, na minha cidade, chama Fragmento. Depois virou mais arte, gráfica rápida, assim, por conta até do contexto da cidade. A cidade não dava muito valor, assim, publicitário, essas coisas. O dono lá da Fragmento, ele é publicitário formado, tudo, mas, cara, a galera não valorizava, assim. Até hoje, assim, é mais difícil. E aí ele acabou indo mais pra questão de se tornar uma gráfica rápida ali, tudo, sabe? Do que pegar projetos publicitários grandes, assim, pra desenvolver. Até chegamos a trabalhar em alguns, mas muito pontuais, assim. Então ele foi meio que direcionando a empresa dele. E aí é muito legal ouvir isso, assim, de você. E aí eu fico pensando, cara, não sei no seu contexto, mas no meu, eu acho que eu nunca tive, assim, um líder de design, sabe, assim, de liderança mesmo. E hoje fazer um papel desse, né, tá numa uma cadeira dessa, assim, é um desafio pra mim por não ter tido anteriormente muito isso. Claro que aí eu pego as coisas eu não tive, eu gostaria de ter tido. O que eu gostaria de ter tido, de como eu vou transmitir isso pra galera que eu tô liderando no momento, né? E pra você teve isso, assim, você teve vários líderes de design até você chegar hoje em uma liderança, ou foi um contexto parecido com o meu, assim? Como é que foi pra você? Cara, bem parecido, na verdade, né? Eu acho que... Eu acredito muito que isso tem
uma relação muito forte com timing também, sabe? Tipo, de novo, né? A gente ali de 90, mais ou menos a mesma época que entrou no mercado. E até mesmo, tipo, quando a gente olha hoje, cara, a quantidade de formações e de preparo que tem para a nossa área é completamente diferente, né, do que era há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu tive um único líder, cara, minha carreira inteira, que tinha o background de design, e todo o resto, cara, sempre foi, na maior parte das vezes, alguém de negócio, né? Alguém de negócio, uma vez ou outra, alguém de produto, mas essa pessoa de produto quase sempre era mais de negócio do que de produto, que é outro desafio que a gente tem, né, no mercado. Muitas vezes você tem um VP de produto ou um CPO, mas na verdade essa pessoa é muito mais de negócio do que de produto, né? Então tem um desafio gigantesco ali cara, você conseguir chegar ali falar a mesma língua, conseguir convergir mais essa linha de raciocínio. Mas assim, eu acho que de forma curta, assim, eu não tive, eu acho que isso também impactou muito no meu começo de carreira, e aí eu falo de carreira no sentido de mudança para liderança, né? Eu falo sobre isso também, a gente vê também muitas pessoas da nossa idade ou até mais velho falando muito sobre isso, né? Hoje existe acho que o acesso ao conhecimento, ao conteúdo, essa troca que tem cada vez mais, ajuda as pessoas a se prepararem melhor ou entender mais o caminho, né? Eu também fui o famoso líder por acidente, assim, tipo, cara, nunca foi uma trilha que eu desejei. E eu acho que isso está diretamente relacionado com a falta de referência, do tipo, cara, quando você não tem liderança de design, então você não se espelha na liderança como o seu futuro. Ainda mais que no meu caso, cara, eu nunca tive. A maior parte das lideranças que eu tive foram lideranças que eu considero ruins, foram ruins para mim, assim. Então, eu acho que tem um exercício, cara, que me ajudou ao longo do tempo, mas que eu acho isso extremamente desgastante, que é, cara, apesar de achar que a liderança não era o que eu acreditava que deveria ser, é sempre aquele exercício de, cara, deixa eu absorver o que tem de bom e, cara, sobreviver ao que não é bom e tudo mais, e relevar e tentar aprender com isso. Mas eu acho que isso me levou para um caminho, por exemplo, e aí falando já de uma experiência de coisas que eu fiz, que eu também fui aprendendo, cara, que é isso, os extremos são perigosos, né? Então, assim, eu tinha muita referência do que eu não queria ser, quando eu percebi que eu estava num papel de liderança e preciso aprender sobre isso e como é que eu faço melhor. E eu carregava muito tudo que eu não queria ser, e isso tem um risco de você ir para um outro extremo, sabe? Então, eu já fracassei, cara, pelo outro lado, que é, eu acredito muito na liderança positiva, e acho que a gente vai entrar e falar mais sobre como eu vejo isso, mas ela não é você também olhar só para pessoas, né? Você precisa equilibrar isso com o resultado, e teve um momento que na minha cabeça era, cara, se eu olhar para a pessoa, se eu garantir que esse ambiente é bom para as pessoas, o resto vai meio que acontecer naturalmente, né? E isso não é uma verdade, né? Parte do nosso papel é também a gestão, é uma camada mais pragmática, né? É a gente olhar, cara, para a questão de recurso, alocação de recurso, para a gente olhar para delegação de tarefa, é para a gente olhar para processos e tudo mais e garantir que essas coisas coexistam, né? Então, no geral, eu não tive uma liderança de design a maior parte da minha carreira. Eu acho que isso fez, sim, muita falta, principalmente, cara, quando a gente vai chegando em lideranças mais altas, mais executivas. Eu acho que essa falta de experiência, ela indica ainda muito mais. Acho que no começo, o maior impacto é a falta de ver essa trilha como uma possibilidade, né? Então, eu não olhava para isso porque eu não tinha referências nisso. Mas ainda para mim, mais do que isso, cara, a boa e a má liderança, né? Eu considero que a maior parte da minha carreira eu não tive bons líderes, eu não tive líderes, cara, que eu olho para trás e falo, cara, essa pessoa me ajudou a me desenvolver, né? Essa pessoa me orientava, essa pessoa trocava. Não, eu tive, cara, ao longo da minha carreira, muito chefe. Do tipo, cara, você tem meta, você tem isso para entregar, você vai ser cobrado, é pressão, é porrada, é tudo mais. Mas, assim, aquela liderança que você fala, cara, essa liderança é o meu apoio, né? Tipo, é para ela que eu vou correr, é ela que vai me ajudar, é ela que vai me direcionar. Então, para mim, mais do que não ter uma liderança de design, é a falta de bons líderes mesmo. Eu acho que isso impacta muito, assim, quando eu olho para
para minha carreira, quando eu olho para alguns vales de, cara, quando a gente olha mais para o lado de esgotamento, de cansaço, de repensar algumas coisas, tem uma relação muito forte com o que era a sua liderança e a representatividade que ela tem, né? Eu sempre falo de que quando você fala, cara, a empresa X, cara, não é um lugar legal para trabalhar. Tipo, cara, a empresa X, ela é as pessoas, né? Do tipo, a empresa, ela não tem, não é a empresa que toma a decisão, é pessoas que representam aquela empresa, que formam o que é aquela empresa. E a sua liderança, cara, ela tem 80% disso, né? Então, assim, a sua liderança não é só, né? O seu contexto envolve mais pessoas, mas a sua liderança, ela representa muito do que é aquele ambiente. Então, para mim, assim, ter um bom líder é o que faz toda a diferença no seu ambiente, cara. Muita gente você ouve falar, cara, que uma virada de chave às vezes é uma orientação que recebeu, é uma troca que teve. Então, provavelmente a gente tem também algo parecido nisso no histórico, assim, essa falta de liderança de design, trazendo essa referência, né, e ajudando a gente a moldar um pouco da perspectiva que a gente tem, caminhos possíveis. Então, assim, a nossa, quando a gente pensa em design, né, o caminho natural é o caminho técnico, né? É você virar um especialista, é você se aprofundar tecnicamente e não ir para um caminho de liderança, né? De gestão de pessoas. Acho que isso tem mudado muito porque o acesso à educação tem tido muito mais opções, né? Então, você vai ver hoje um MBA, cara, existe, né, um MBA de design onde fala já do processo de liderança, né? A gente está aqui gravando um podcast que fala de liderança, cara, e são dois designers falando sobre isso. Então, acho que hoje tem muito mais essa perspectiva, mas eu comecei meio que no susto mesmo, né? Tipo, é aquela coisa de você ser uma referência técnica, você acaba começar a fazer gestão de pessoas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu fui também desses líderes, cara, que demorei muito para virar a chave e entender que o papel tinha mudado, sabe? Cara, que louco, porque, como eu falei, eu tive uma vez, na verdade, uma pessoa que era o dono da empresa, mas o nosso time era pequeno ali, que ele era designer, né? Ele tinha, apesar dele ter uma formação como ele tinha feito ciência da computação, mas ele tinha background de design, ele atuando há muitos anos com isso. Então ele era o dono da empresa, tinha mais 4 funcionários ali, então a gente tinha ali esse líder ali que era o patrão nosso ali, que já respondia direto, que era o próprio dono da empresa, então era algo menor que tinha esse background. Do restante, inclusive quando eu comecei o meu papel de liderança, o meu gestor, que é da época, que apesar de ser meu brother, o cara é um líder que eu reconheço ele, assim, cara, um líder muito da hora, eu me inspiro muito nele, assim, várias coisas aprendi com ele e aprendo até hoje quando a gente troca ideia. Ele não tinha background de design, então muitas decisões da formação do nosso time de design, lá quando eu tava na empresa na época, eram decisões minhas. Que aí eu trocava ideia com ele e falava, cara, você manja mais que eu, vê aí o que você faz de melhor, sabe? Tipo, ele me dava alguns direcionamentos com relação à liderança, mas não com relação à liderança do design como um todo, de processo, de tudo. Então, cara, fui pra internet, fui pesquisar as coisas. Na época ainda a empresa nem fazia o one-on-one, eu que comecei a aplicar o one-on-one com o time, eu era o único time da empresa inteira que fazia o one-on-one. Da empresa, cara. Então, tipo, foi muito louco, assim. Mas foi um processo muito legal, assim, que me ajudou muito a me desenvolver. E aí eu queria perguntar pra você, em todo esse contexto, assim, como é que você define essa questão de liderança positiva, assim? O que isso significa, né? Porque eu vi que você tem lá o perfil sobre isso no Instagram, tudo. Eu achei bem legal e ao mesmo tempo curioso, porque muito se fala, né? Essa positividade tóxica e não sei o que e tal. E ao mesmo tempo você tá falando, pô, cara, uma liderança positiva. E até mesmo, cara, como é que encontra esse equilíbrio? Então, o que é essa liderança positiva sem ser tóxica, ainda mais nesse ambiente que a gente tá falando de design, de um pouco por acidente ir pra liderança. A gente não trilhou realmente uma carreira como tem hoje dentro das empresas, que hoje dentro da empresa tem ali a questão que você entra como às vezes trainee, júnior, não sei o que, você sabe onde você vai chegar. A gente sempre, pelo menos pra mim, eu sempre vim trabalhando querendo aprender as coisas, então eu fui trampando, fui crescendo profissionalmente, aprendendo. Pô, preciso aprender agora HTML5 que surgiu aí, com CSS3, o design aqui, ó, na época que
fazia um efeitinho no Photoshop, eu preciso aprender a fazer esse efeito que tá na moda agora, fazer esse efeito aqui no Photoshop. Como é que eu faço isso no Photoshop? Então deixa eu aprender também como que funciona. Então fui aprendendo coisas técnicas, assim, né? E o que é essa liderança positiva, cara? Cara, isso é um bom ponto também, porque, igual você falou, né? Eu acho que a natureza profissional é desenvolver tecnicamente, né? Então, a gente como designers ali, a gente pega até a virada de chave, né, para liderança. Cara, o tempo inteiro o que você está buscando é isso, né? Tipo, cara, como é que eu tenho essa tecnologia nova? Como é que eu melhoro essa minha habilidade técnica? E, principalmente, se a gente volta 10 anos atrás, cara, quase nada. Você não era orientado, cara, a desenvolver soft skill, né? A melhorar a sua comunicação, a colaboração, essas coisas e eram meio, entre aspas, naturais ou muito de perfil, mas menos orientado, menos avaliado sob essa perspectiva e tudo mais. Pelo menos na minha experiência e na troca que eu tenho com pessoas da minha idade ou mais velhas, né? Mas indo para a liderança positiva, eu acho que esse é um bom ponto, assim, porque até antes de entrar nessa definição, é sempre importante assim, dar esse passo atrás e reforçar o que não é, né, liderança positiva. Então a gente vive muito nesse momento de polarização, né, onde tudo é levado, cara, para um extremo. Então, quando a gente fala de liderança positiva, é normal ouvir as pessoas relacionando e taxando isso como a positividade tóxica, né? Então, no geral, comportamentos e crenças extremistas, elas sempre são perigosas. Então, pensa que, cara, por que isso é perigoso, né? Porque tende a levar as pessoas a terem ações que levam sempre em consideração apenas a sua própria perspectiva da situação. Então, a maior dificuldade de falar sobre positividade é a confusão que as pessoas fazem entre o natural e o artificial. Então, cara, você cultivar, praticar e valorizar experiências positivas não quer dizer forçar a mente a aceitar que está tudo bem, muito menos esconder ou negar problemas da vida. Então, antes, né, de mais nada, é importante deixar claro que a liderança positiva ela não é uma utopia de querer agradar as pessoas e não se preocupar com os resultados do negócio. Ela não é colocar tudo na conta do destino, né, e simplesmente acreditar que vai dar certo sem que nada de concreto indique isso. Ela não é julgar outras pessoas por acreditar que você precisa ser grato a todo momento, né? Que são essas deturpações do mercado, né? Gratiluz, de todo... Cara, não é isso, né? Não é você ser grato a todo momento, estar feliz a todo momento, não é você diminuir as dores e as dificuldades legítimas de outras pessoas, e não é você impor um falso otimismo, né? Então, assim, a forma que eu gosto de definir é que a liderança positiva, ela busca fazer com que as pessoas gerem valor e impacto para a empresa, ao mesmo tempo que a empresa gera valor para a vida e para a carreira dessas pessoas, porque a liderança ela tem essa função, né, de conectar e de articular valor tanto para a empresa quanto para as pessoas. E a abordagem positiva é você fazer isso estabelecendo um ambiente de trabalho onde o bem-estar emocional e o bom desempenho coexistam. Então não é uma questão do tipo, cara, positividade é do tipo, não, cara, tá tudo bem, tipo, tá pegando fogo, a empresa tá desmoronando e você vai, não, tá tudo bem, vai ficar bem. Não, cara, você precisa, essencialmente, tipo, isso precisa ser verdadeiro. Uma coisa é você olhar e você falar sobre o caminho, né? Do tipo, cara, o caminho pra gente resolver isso aqui. Outra coisa é você não assumir que, cara, que existe um problema e fingir que tá tudo bem. Então, acho que essa é a grande deturpação do, cara, o que é a liderança positiva. Eu acho que isso tem muito do momento que a gente vive, essa polarização. Da mesma forma que é isso, do tipo, cara, uma pessoa que às vezes é muito pé no chão, às vezes é vista como, cara, essa pessoa é negativa, essa pessoa, cara, não acredita nunca que vai dar certo e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu sempre brinco que, cara, o segredo da vida é o equilíbrio, né? O desafio é qual que é o segredo para encontrar o equilíbrio, porque não é simples. Parece simples, mas não é, né? Pô, exatamente, cara. Esse lance do equilíbrio é bem difícil. E aí, voltando um pouquinho com aquilo que você falou sobre o processo, né? Lá no começo do episódio aqui que você falou, poxa, não é não ter processo nenhum, mas também não é seguir à risca o que alguém escreveu num livro. É simplesmente achar esse equilíbrio de, poxa, ter alguns processos e ir melhorando ele. Porque se você for esperar também seguir à risca do que tá num livro, às vezes você nem vai conseguir pôr nada no ar. Então, esse equilíbrio, né? Achar esse ponto-chave aí é difícil e cada pessoa vai achar no seu tempo, vai descobrir conforme as coisas vão acontecendo. Cara, eu gostei bastante, inclusive, dessa definição que você começou explicando sobre o que não é, que eu acho que fica até mais claro para as pessoas entenderem o que é de fato essa questão de liderança positiva. E como que você vê esse impacto
dessa forma de atuação no ambiente de trabalho, principalmente com relação ao design, sabe? Porque tem muitos livros, hoje em dia tem um pouquinho mais de conteúdo de liderança, de design, mas tem muitos livros relacionados de liderança como um todo, né? Eu até comecei a ler, né, desde que eu sentei nessa cadeira, assim, de liderança, sobre lideranças, assim, como um todo, não de liderança só de design, né? Até para entender com outros líderes, porque e aí eu começo a ver que muitos livros trazem até exemplos próximos uns dos outros, assim, eu falo, cara, no final a liderança, independente se é de design, se é, sei lá, de uma liderança numa oficina mecânica, no final meio que eu começo a observar que é quase que a mesma coisa, sabe, assim, a questão da liderança, daquilo que você tem que fazer, o seu papel. É claro que tem as diferenças mais relacionadas com a técnica, né? Se eu for líder numa oficina mecânica, eu tenho que entender de mecânica, em design eu tenho que entender de design, mas fora isso é muito semelhante. Mas eu gostaria de ouvir de você, como é que essa abordagem, essa forma de se pensar, né, liderança positiva dentro desse ambiente de trabalho, do contexto de design, como que tem sido esse impacto, como é que você tem visto isso, sabe? Boa. Cara, eu concordo muito com isso que você falou, assim, eu acho que a camada técnica, né, o conhecimento técnico, ele é fundamental, né, você ter uma boa base para você conseguir fazer a liderança, exercer a liderança, muito porque parte do desafio de liderança é você conseguir orientar, é você construir confiança, é você encontrar formas de gerar melhor resultado, de aumentar a performance e tudo mais, e isso tem muita relação com você entender tecnicamente como que as coisas funcionam. Mas até parte do que a gente vê, cara, na liderança, o mundo ideal é que você construa sempre um time muito mais capaz tecnicamente do que você. E aí eu vejo sim, cara, eu também tenho muito isso, eu gosto muito de trocar sobre liderança com outros mercados, com outras áreas de atuações e tudo mais, eu gosto muito de ler sobre liderança no geral, sem estar preso em design. É muito bom estudar, né, sobre liderança em design, principalmente quando a gente está olhando mais em, cara, como mostrar o valor de design, né? Como que... Então, assim, aí você entra numa camada mais específica de mostrar o valor da área, assim como cada área tem a sua forma de aportar esse valor e a sua relevância para o todo. Mas quando a gente fala de gestão em si, para mim, sem dúvida, isso é um tema extremamente cross, assim, por exemplo, o como eu entrei, cara, nesse mundo e eu tenho esse gosto pela psicologia, também tem muito isso, porque isso é transversal. Então, por exemplo, a liderança positiva, ela é baseada na psicologia positiva, né? Então, assim, quando a gente fala cara, que impacto que isso tem no ambiente, de uma forma bem resumida, assim, os estudos, eles mostram que ambientes que são primordialmente, né, positivos, a produtividade aumenta, a qualidade do trabalho melhora e a retenção de talentos é maior. Então, pensa que só aqui a gente está falando de 3 coisas que são extremamente importantes para qualquer empresa, né? Você melhorar a produtividade, você melhorar a qualidade e você ter uma boa retenção de talento. O turnover, ele é um impacto financeiro, né? Então, pensa que assim, cara, para o gestor, o seu time ter um turnover alto, isso é igual a perda de dinheiro, né? Ineficiência para a companhia. Então, no fim do dia, assim, quando a gente está falando de negócio, tem um pouco de você sempre conseguir traduzir isso em valores, né? O que isso impacta positivamente ou negativamente ali a sustentabilidade da companhia. Então, para mim, garantir, né, que garantir um ambiente de trabalho positivo que fomenta, né, e valoriza a construção de relacionamentos saudáveis, ele é tão importante para as pessoas quanto para os resultados de negócios que as empresas almejam. E o que, né, torna um ambiente mais ou menos positivo é a qualidade das relações e dos resultados. Então, assim, é pouco provável que você tenha um ambiente sustentável no médio e longo prazo sem boas relações ou sem bons resultados, né? Você precisa de ambos. Então, assim, às vezes a gente vê, tipo, cara, o ambiente é horrível, não sei o quê, mas o resultado está acontecendo. Mas, cara, isso é pouco sustentável no médio e longo prazo, né? Minimamente você vai sofrer em algumas dessas esferas, seja da produtividade, seja da retenção, seja da qualidade do trabalho. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando apenas de uma questão emocional das pessoas, né? Os relacionamentos, eles também estão diretamente relacionados com a performance das equipes. Então, relacionamentos negativos, eles geram um ambiente mais tóxico e isso impacta em uma baixa performance, em falta de confiança, em falta de engajamento. E isso gera um esgotamento mental para as pessoas e um impacto financeiro negativo para a empresa. Já os relacionamentos positivos, eles favorecem um ambiente
ambiente saudável, que potencializa, né, você ter equipes de alta performance, onde tem, cara, existe ali uma confiança mútua, sentimentos de bem-estar, satisfação, e isso traz maiores chances, né, de você ter resultados positivos na empresa. Eu não sei se você já leu, né? Tem um livro chamado, que o nome do livro é Morrendo por um Salário. E tem uma parte do livro, cara, que diz que ambientes de trabalhos negativos afetam a saúde física e mental. E eles têm um tremendo custo econômico e humano. E a maior parte das vezes, né, são as decisões que é tomada pela gerência que cria o ambiente tóxico. Então, assim, a liderança ela tem um impacto direto no ambiente e, consequentemente, na produtividade, na qualidade e na retenção de talento. Então, para mim, essa é a conexão direta do impacto com uma liderança mais positiva. Cara, e você já fez alguma aplicação dessa e conseguiu, assim, medir e trazer esse valor, assim, tipo, sei lá, tava num ambiente, não tava legal quando você chegou em alguma dessas empresas ou começou ali, que tinha de fato ali uma performance ruim, trazendo o exemplo da performance, e você começou a trabalhar um pouco essa cultura de liderança positiva, porque eu vejo como uma cultura, porque não é algo que você vai lá, faz e amanhã tá dando resultado. Eu acho que é devagar, você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, mas você conseguiu ir implementando essa forma, essa filosofia do que você acredita e começou a ver esses resultados, assim? Você tem algum exemplo de algo que aconteceu que você poderia tá citando? Sim, cara, assim, para mim, é o que eu falo, a gente sempre influencia, cara, pro bem ou pro mal, assim, acho que a posição da liderança é isso, assim, tipo, de alguma forma você vai estar influenciando e aí o desafio sempre é do tipo, cara, como é que você mede isso? Como é que você tangibiliza isso, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, cara, se você ficar puramente no intangível, né, no subjetivo, essa discussão é muito difícil, né? Porque, assim, eu posso ter uma perspectiva de que, nossa, tá tudo muito melhor, mas essa pode ser só a minha perspectiva, né? Principalmente, cara, eu falo assim, tem um desafio gigantesco quando isso vai escalando, né? Então, por exemplo, cara, você trabalha num grupo de 10 pessoas, de 5 pessoas, numa empresa, num contexto, cara, mais enxuto. Talvez a necessidade de medir as coisas seja menor, você está todo mundo próximo, você consegue sentir melhor isso. Quando você está num contexto de 2.000 pessoas, um time de 50 pessoas, cara, isso é muito diferente, porque a rotina não é só com você, né? A rotina, cara, envolve várias outras áreas, vários outros aspectos. Então, assim, nos meus últimos trabalhos, né, com o crescimento da companhia como um todo e dos times que eu estava, nas áreas que eu estava, a gente tinha essas medições, tipo a Pulses da vida, que é, tipo, cara, tem vários aspectos, entre eles entra muito dentro da liderança, entra ali várias coisas de, cara, como que é a relação com o seu líder, como que é a relação com o ambiente. Então, para mim, você conseguir olhar para esses números te ajuda a tangibilizar, assim como o qualitativo, o dia a dia. Então, cara, pensa que quando a gente fala de própria diversidade, inclusão, ambiente seguro e tudo mais, como é que você pode ter isso, eu com você, como isso começou e como isso está agora, e você fala, cara, estou me sentindo melhor, sinto que tenho mais espaço e tudo mais, mas você precisa dessa camada também de tangibilizar isso de uma forma mais direta, até porque o nosso desafio é comunicar com outras áreas. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses desafios e de como fazer isso, eu falo sempre cara, eu vejo sempre 3 camadas assim, né, que a gente tem do que a gente tem mais controle e menos controle para essas coisas acontecerem. Então, por exemplo, para mim, o primeiro grande desafio que a gente enfrenta é o ambiente e cultura. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? A gente faz parte, cara, de um momento de mundo onde as gerações que coexistem, elas sofrem grande influência de crenças e preconceitos do passado, né? Como, por exemplo, cara, o racismo, o sexismo, o capacitismo. E, infelizmente, essa pouca distância, né, entre aspas, a gente está falando, sei lá, de 150, 200 anos, a gente está falando de 2, 3 gerações no máximo, da humanidade atual, né, para esses conceitos, faz com que a gente ainda veja, cara, comportamentos e ações extremamente nocivos no ambiente de trabalho. Então, existe um conceito, né, que se chama o ciclo da ação, que diz que as nossas ações, elas são um reflexo do nosso repertório. Então, as pessoas, muitas vezes, elas apenas estão ali replicando, né, cara, o que elas ouviram, o que elas aprenderam e o significado que elas atribuíram para aquelas situações.
Então, quando a gente entra mais no impacto disso na liderança, historicamente, né, a liderança ela se caracteriza, cara, por modelos de gestão de hierarquia mais rígida ali, né? Então, o modus operandi, ele acontece através do poder, do autoritarismo, do uso do medo como forma de gestão e até de humilhação. Então, assim como no mundo, né, eu falo que existe sempre um desafio cultural das pessoas serem mais altruístas, né? Então, a gestão pelo medo, a sede pelo poder e a articulação ali visando, cara, simplesmente o interesse próprio, ela ainda é muito presente e isso gera desafios e barreiras culturais dentro de uma organização. Então você precisa, né, tá medindo isso, você precisa encontrar formas de fazer isso, mas tem esse desafio sempre cultural, organizacional, que vai além de você. Mas tem também, cara, o desafio das pessoas que a gente lidera. Então, por exemplo, cara, eu sempre falo, existe uma crescente pressão, né, interna e externa de tornar, cara, cada segundo produtivo nessa corrida maluca que a gente vive pelo sucesso, né? Então, o resultado disso é que boa parte das pessoas, elas sofrem de ansiedade, de depressão, de esgotamento, e aqui tem um grande desafio, que é buscar esse equilíbrio e alinhamento de expectativa. Então, pensa assim, cara, as pessoas elas querem sair de júnior para líder em um ano. E isso está muito relacionado, cara, no meu modo de ver, aos desafios do nosso tempo, né? Onde, cara, as comparações sociais, elas se tornam torturas psicológicas, do tipo, cara, eu tô sempre olhando para o outro, aquela pessoa, cara, é líder, eu preciso ser líder, eu preciso ser sênior, do tipo, cara, é quase que vergonhoso você assumir, cara, que você é júnior, que você tá aprendendo, ou o tempo que isso vai levar, então você vê as pessoas crescendo, você precisa crescer também, e isso gera esse descompasso no dia a dia. Então, por exemplo, cara, uma das coisas que algumas ferramentas têm como medição é justiça, né? Sentimento de justiça. E isso está relacionado, cara, com o reconhecimento, mas está relacionado não só com o seu reconhecimento, mas o reconhecimento do outro. O como a dinâmica como um todo funciona. Então, pensa que, assim, parte do desafio é conseguir extrair medições disso, né? É o que eu sempre falo, assim, cara, o número pelo número, ele não diz nada, né? Do tipo, cara, às vezes você tem um número não tá tão bom, mas você sente que o ambiente está funcionando. Então, pode ser, cara, a barra que as pessoas estão estipulando, mas o principal disso é ver ao longo do tempo. Se você tem um parâmetro que te dá uma base do tipo, cara, é de 1 a 5, cara, justiça estava 3, agora tá 1, você consegue identificar, cara, tem alguma coisa acontecendo. Do tipo, cara, por algum motivo as pessoas estão sentindo, tem mais um senso de injustiça do que existia há 3 meses atrás. Então, para mim, tem esse desafio. Então, parte do que eu vejo, cara, no meu próprio contexto, eu já tive momentos, sim, onde isso era mais qualitativo. Tipo, cara, eu já cheguei em lugares onde a primeira coisa que a pessoa me falou é, cara, eu tô com o pé fora já, porque não tem diversidade e eu não aguento mais ser a única pessoa, cara, representando um grupo aqui dentro e, tipo, me sinto mal, não me sinto, cara, empoderado para falar nada. E aí você fala, tipo, cara, não, eu assumo um compromisso, é isso que eu acredito, cara, me dá um tempo, vamos fazer. E aí tem um pouco do tipo, cara, isso não vai acontecer de uma semana para outra, mas as suas atitudes ao longo do tempo vai fazer com que essa pessoa ganhe mais ou menos confiança com você. E aí com essa pessoa você consegue ser qualitativo. Mas ainda assim, como é que você comunica isso para um todo? Como é que você constrói, cara, boas formas de fazer isso realmente melhorar? Porque até com o crescimento, é o que eu falo, parte do desafio para mim, por exemplo, em liderar grandes áreas, cara, é o distanciamento natural que vai acontecendo. Tipo, cara, você tem um grupo de 5 pessoas, você está muito próximo no dia a dia. Você tem um grupo de 50, você perde muito isso. E aí, cara, para quem tava com você com 5 e agora tá com 50, fala, puta, mas agora eu não tenho mais a atenção do capelo, não tenho mais a atenção daquela liderança. Então tem esse desafio de você, cara, como é que você vai comunicar isso, como é que você vai garantir que as coisas... E assim, não só comunicar, mas de fato saber o que tá acontecendo, né? E se a gente não tangibilizar, é muito difícil você ficar só nesse feeling, porque, de novo, o feeling com 5 pessoas é completamente diferente da hora que você tá falando, cara, de 50 pessoas num ambiente de 2.000
mil pessoas. Imagina você tá no... eu não vou falar nomes de empresa para não comprometer o áudio, mas você está num ambiente, cara, onde, cara, são 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. A interação de uma pessoa do seu time, cara, ela é... Quando a gente fala principalmente do que a gente idealiza e acredita como processo de design, cara, é muito transversal entre diversas áreas. Tipo, e o seu raio de autonomia e de controle, ele é muito mais baixo do que essa pessoa vai vivenciar da experiência dela naquele ambiente de trabalho. Então, tem muita coisa que você controla mais e outras que você controla menos. E para isso você precisa, cara, tangibilizar em números, em dados, para que você consiga articular essas discussões no dia a dia. Eu falei sem parar, eu não sei se eu respondi o que eu... Cara, mas foi muito bom todo esse contexto que você trouxe, né? De tudo isso aí que você falou, cara, sobre como é importante prestar atenção nos detalhes, né? E como você trouxe, não apenas olhar número por olhar, mas olhar contexto, ver o tamanho das coisas num ambiente menor. Eu acho que é mais fácil você implementar isso, e principalmente porque eu vejo como uma cultura, novamente, essa questão da liderança positiva. Eu enxergo muito mais como uma filosofia, assim, algo que você vai implementando, e não como uma ferramenta ou algo do tipo, sabe? Então eu vejo disso, cara, que, cara, tem que ir fazendo aos poucos, trabalhinho de formiguinha e pessoas acreditando nisso, né, nessa forma. E, cara, como que você enxerga a questão da autorreflexão ali na jornada da liderança, sabe? Com relação a isso. De tipo, você trouxe muito da psicologia e tal, e eu gosto muito também relacionado com essa questão de filosofia. E como que essa autorreflexão ajuda no dia a dia ali pro líder, e principalmente com relação a essa liderança mais positiva, sabe? De tipo, e novamente, né? Só reforçando aqui que você já falou que não é, mas só pra galera entender essa liderança positiva. Às vezes a galera pega só um trecho, né, do episódio. Ou, cara, a liderança mais positiva não é a liderança tóxica, onde vai ficar tudo bem toda hora, e não, é apontar também as coisas que acontecem de problema e como a gente vai resolver de maneira saudável, né? Não saindo atropelando as coisas, né? Mas como você enxerga aí, o Capela, a questão da autorreflexão, da gente olhar mais pra dentro da gente de fato, sabe? E não de uma forma assim, tipo, fantasiosa, né? Como às vezes algumas pessoas pintam, né? Não, fazer autorreflexão e não sei o quê. Cara, eu vejo muito que isso ajuda demais, principalmente nesse papel de liderança, cara, de você olhar e falar, cara, quem realmente eu sou, sabe? Tipo... Cara, eu acredito 100% nisso, até porque boa parte da abordagem, né, da psicologia positiva e da liderança positiva é exatamente isso. Ela está enraizada, cara, no autoconhecimento, em você entender, cara, o que te faz bem, quais são os seus valores, cara, quais são quais são os significados para você, né? E aí, assim, penso que a gente falou muito sobre as nossas atitudes, elas serem um reflexo do nosso repertório, né? E o repertório é justamente, cara, as experiências que a gente teve e o significado que a gente atribui para essas experiências. Então, para mim, essencialmente, cara, liderança, de uma forma geral, ela é esse movimento, né, de dentro para fora. Tem uma coisa que, cara, eu ouvi a vida inteira e eu acredito muito, que é do tipo, cara, ninguém dá o que não tem, né? Do tipo, cara, se você não consegue, cara, se entender, olhar para você, é muito difícil que você consiga fazer isso pelo outro, né? Então, assim, existe esse desafio. E quando a gente fala de liderança, cara, a gente está falando do interesse genuíno, né? Principalmente quando a gente está falando de liderança positiva, um interesse genuíno em pessoas, em conhecer o outro, entender as necessidades e tudo mais. Mas você só consegue fazer isso, cara, de novo, a partir desse movimento. Então, é preciso ser, cara, extremamente intencional em você tirar um tempo para refletir, né, de forma regular ali sobre as suas próprias experiências, sobre os seus próprios pensamentos, sobre o seu próprio progresso e identificar essas áreas de melhoria, né? Então, a autorreflexão, ela tem um papel crucial porque ela envolve você avaliar os seus próprios resultados, as suas ações, os seus comportamentos, as suas crenças, os seus valores. E ela é a chave, né, para você, que a gente precisa para mudar, né? A gente ter humildade para ouvir, para aprender, para evoluir. E aí vale destacar que a autorreflexão, ela é uma das partes, né, das importantes partes para você desenvolver esse autoconhecimento, né, que envolve justamente você compreender profundamente os seus valores, as suas motivações, as suas emoções. E isso permite, cara, que você tenha uma liderança que seja mais autêntica, que seja mais eficaz e que seja ética.
Então, algumas pesquisas, elas trazem, né, que lideranças que são autoconscientes, elas têm até 4 vezes mais chances de sucesso. E que melhorar esse autoconhecimento permite que você estabeleça melhores conexões com outras pessoas no dia a dia. Tem uma frase, cara, que eu acho que eu acho muito boa, assim, e eu fiquei muito refletindo quando eu vi a primeira vez, que fala que a vida, ela é 10% o que acontece, né, com você e 90% como você reage a isso. E isso está totalmente relacionado, cara, com inteligência emocional, que é justamente, cara, esse autoconhecimento, o autocontrole, consciência social e esse gerenciamento de relacionamento. Então, para mim, assim, cara, em resumo, conhecer e liderar a si mesmo com eficácia é o primeiro passo para você liderar com sucesso outras pessoas. Cara, isso aí que você falou sobre a questão de inteligência emocional, eu tava assistindo um vídeo esses dias agora, esse final de semana, sobre... Pra quem tá ouvindo, às vezes vai falar, esse final de semana pode ser qualquer final de semana, mas foi por esses dias, né? Porque o episódio fica pra sempre no ar, praticamente. E do Pedro Calabres, cara, que ele é especialista em neuro, assim, tipo PhD. Cara, eu sempre esqueço no que ele é. Eu sei que o cara é bom, assim, né? O cara é bom. Ele tava falando sobre isso, sobre a questão, igual você comentou. Cara, a gente não pode deixar de sentir emoções. As emoções a gente sempre vai sentir. E a gente não tem o controle, de fato, das emoções. Ele estava explicando sobre isso. Mas a gente tem como controlar como a gente vai agir com essa emoção, que é o que você falou. Cara, a gente... é impossível falar pra você, não pensa no elefante rosa, que você vai estar pensando agora no elefante rosa. Não tem como você não pensar nisso, sabe? Mas o que você vai agir com relação a esse pensamento é que é a chave da parada, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu curto bastante ver os vídeos dele, assim. Eu acho muito bacana. E é legal porque ele traz de uma forma, uma linguagem simples, mas ele traz que, cara, tudo isso é ciência. Tipo, não é uma parada que ele tirou da cartola, não é nenhum coach falando algo que às vezes não tem nada a ver com nada. É uma parada, estudos, né, mostram essa questão aí. Essa parada que você falou aí sobre 4 vezes mais, cara. Olha que louco, né, de se parar pra pensar e fazer essa autorreflexão. Eu gosto de trazer muito isso também quando eu vou dar workshop sobre PDI pra galera, sobre no começo da construção do PDI, trazer isso. Cara, quem que você é, quais são seus valores, seus princípios, o que você gosta, antes de pensar pra onde você quer ir. Porque pra onde a gente quer ir vai estar muito ligado pra quem a gente é. Se a gente não gostar de uma parada e fazer só por fazer, sabe, eu não sei se tem muito sentido na vida, assim, mas é uma parada minha, tá ligado? É bem Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então é muito essa parada, assim, cara. Eu acho que no fim do dia o movimento ele é muito esse, assim. Você precisa, cara. Assim, eu acho que, cara, eu tenho muito. Assim, eu não sou formado e, cara, nem tenho um conhecimento profundo, mas eu tenho um interesse muito grande, assim, na psicologia. E essa é uma parada que mexe muito, assim, comigo, cara, de entender como essas coisas funcionam. É até o que você estava falando do Pedro Calabres lá, tipo, isso é muito próximo de uma frase também icônica de Shakespeare, que fala que é alguma coisa, tipo, cara, eu não posso escolher como eu me sinto, mas eu posso, cara, escolher o que fazer com isso, sabe? Tipo, que tem essa relação também com a frase que eu falei dos 10% e 90% é o como você reage. E isso cara, assim, parece muito simplista, até porque tem pessoas que têm um nível de autocontrole muito maior, e aí isso parece meio bullshit, mas não é, tipo, cara, pensa que, cara, no dia a dia, cara, muito do nosso esgotamento, cara, tá muito relacionado com isso, sabe? Do tipo, tem uma parada que fala muito de, tipo, cara, para você ter melhores atitudes, você precisa focar em ter melhores pensamentos. Cara, então isso é muito foda, porque assim, a nossa rotina, cara, e o peso que tem o negativo sobre o positivo é gigantesco. Tipo, biologicamente, isso é muito, né? Fala que é de 2 a 4 vezes maior, assim, o peso de uma experiência negativa versus uma experiência positiva. Então, tipo, cara, você tem que ter uma proporção meio que de 3 para 1 de emoções positivas para uma negativa para você conseguir o equilíbrio. Não é uma coisa de 1 para 1. Eu tenho uma experiência ruim, uma experiência boa e isso se iguala. Não, porque o negativo, a gente tende a isso ter um impacto muito maior. E aí, existe até uns estudos que falam muito sobre isso. Que é do tipo, cara, para você ter uma boa relação no trabalho, uma boa relação amorosa e tudo mais, essas proporções. Do tipo, cara, se você precisa ter. E aí tem um estudo que diz que
empresas que estavam prosperando mais, elas tinham, em média, uma proporção de 3-1, de experiências positivas contra negativas. Então, tipo, cara, é óbvio, a nossa rotina, ela não é linear, né? Você não vai estar, cara, só alegria, só notícia boa, não. Tipo, cara, você se dedicou pra caramba, fez o seu melhor, o projeto foi, cara, não deu certo, alguém criticou e tudo mais, tipo, puta, é uma experiência ruim, isso é negativo. Mas tá tudo bem, mas tipo, cara, você recebeu um feedback construtivo, você teve apoio da sua liderança, você teve uma orientação, puta, ó, coisas positivas que saíram disso, você sentiu que, cara, eu aprendi com isso, dei a volta, consegui evoluir. Então, assim, o nosso dia a dia, ele é formado por essas coisas. Agora, o que é, por exemplo, esse ambiente tóxico, uma relação tóxica? É quando, cara, esse negativo ele é muito maior, é sempre muito mais destrutivo, e você termina o fim do dia, cara, aquela sensação, cara, de esgotamento. Eu, tipo, cara, não tenho cabeça para mais nada, assim, o dia é extremamente pesado, você começa o outro dia já nessa vibe, a balança completamente desequilibrada, sabe? É muito mais experiências negativas que te consomem, que te destroem, do que experiências positivas. Capelo, muito obrigado aí pelo papo. Eu acho que dá pra gente fazer um papo 2 aí sobre isso, porque eu acho que tá, cara, sobre liderança, você acha que tem muita coisa pra gente falar, principalmente com relação a isso, né, de ser uma liderança mais positiva. Mas queria te agradecer de verdade, assim, por ter aceitado gravar aqui com a gente, trazer um pouquinho aí da sua visão. Espero, como eu falei aqui, já fica o convite gravado aqui pra você voltar outras vezes pra gente falar mais sobre isso. E quero que você agora aproveite o espaço para divulgar as suas redes sociais, LinkedIn, site. Cara, divulga o que você quiser aí nesse espaço. Boa, cara, é só aproveitando também o espaço, assim, claro, te agradecer pela troca, é super legal dividir isso. E eu acho que uma última mensagem, assim, que eu acho que tá muito relacionado com o que eu acredito, tá muito relacionado até com, cara, eu fiz um TCC que fala sobre isso, sobre a relação que a gente tem com o trabalho, e obviamente, cara, para mim, assim como eu acredito para a maior parte das pessoas, cara, isso é extremamente significativo, né, no nosso dia a dia. O trabalho ocupa boa parte da nossa rotina, mas tem algumas coisas assim que eu acho que é um super desafio, né? Quando a gente olha para dados, cara, o Brasil, né, ele é o primeiro país de pessoas, cara, com número de ansiedade, ele é o segundo país com pessoas no número de burnout, ele é o quinto país com pessoas com depressão. E é isso, o trabalho, querendo ou não, ele ocupa um lugar fundamental na vida das pessoas, né? E ele pode gerar essas relações que são completamente opostas, né? De um lado, cara, quando a gente fala da relação do trabalho ser negativa, ela é carregada de sentimento ali como o esgotamento, a frustração, a impotência, a desconexão. E quando a gente fala de uma relação positiva, os sentimentos são de autorrealização, de crescimento pessoal, de bem-estar e de pertencimento. Então tem uma frase, cara, que diz que o seu líder, ele tem mais influência na sua saúde do que o seu médico. E que as pessoas, elas estão literalmente morrendo por um salário, né? Então, assim, é claro que isso está muito relacionado, cara, ao mundo que a gente vive, a esse modelo do consumo, a esse comparativo que a gente faz o tempo inteiro e esse ciclo de frustração, né? Você nunca é tão bom quanto aquela pessoa, você está sempre se sabotando, se cobrando. E óbvio, cara, o dinheiro, ele é importante, mas, de novo, tem vários estudos, até a pirâmide de Maslow lá, que é tipo, cara, a partir do momento que você cobre as suas necessidades fisiológicas, segurança, a relevância disso é muito menor, né? Então, a autorrealização, ela está muito conectada com, cara, você entender quais são os seus valores, o que te faz bem, aquilo que a gente falou, a camada do autoconhecimento, da inteligência emocional. Então, eu gosto muito de pensar, cara, que a minha missão, ela é conseguir ajudar as pessoas a ressignificar essa relação que elas têm com o trabalho e conseguir construir relacionamentos positivos enquanto se atinge objetivos, né? O nosso papel na liderança é, de novo, entregar valor para a empresa, essa conexão do que é valor para a empresa e do que é valor para as pessoas. Então, estou sempre super aberto a trocar sobre isso, eu adoro conversar, um pouco que eu consigo conversar, cara, com você, com outras pessoas. Acho que a gente sai com esse sentimento de, né, cara, de mais rico de conhecimento, de aprendizado, de troca de experiências. E basicamente, assim, cara, eu já tentei ser muito mais ativo, às vezes eu tento encontrar esse meio do caminho do processo ali para dividir um pouco mais do dia a dia, dividir mais experiências, ser um pouco mais ativo nas redes, mas ainda não encontrei qual é esse meu equilíbrio e a melhor forma de fazer.
Mas estou sempre disponível no LinkedIn, no Instagram. Basicamente são as duas que eu uso mais. Então fiquem super à vontade aí para me chamar, para marcar um café e trocar ideia. Pô, obrigado, Capelo, aí, por ter aceito aí. Quero agradecer também todo mundo que tá nos ouvindo. Lembre-se de deixar o seu like, principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa as 5 estrelas, que impulsiona cada vez mais os nossos episódios aqui para mais e mais pessoas nos conhecer. E se você gosta de me ouvir e quer me assistir, também tem lá no YouTube o projeto que eu faço junto com o David Art, que é o Semiose Podcast. Você pode colocar lá, que além de me ouvir, você vai me assistir também. São episódios super bacanas lá que eu faço com o David. A gente grava lá em São Paulo, é super legal. E fica o convite aqui pro Capelo também participar lá com a gente do Semiose. De vez em quando eu colo na capital aí pra fazer esses episódios. É super legal, super bacana. E se você quiser ouvir outros episódios de outros temas ou de temas de liderança, manda lá pra gente no LinkedIn, o meu Luan Matheus, ou no nosso @papo de UX no Instagram. E também manda quem que você gostaria que eu trocasse ideia aqui sobre algum tema específico, que vai ser super legal convidar aí as pessoas. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.